médico mediu a minha mãe e falou: a senhora tem 1,52 m. Eu falei: não liga, minha mãe, não presta atenção que ele está aí dizendo que a senhora é menor do que a senhora é realmente. Branquinha, dos olhos verdes, uma coroa linda. Ela ora por paixão. Qualquer momento você chega lá em casa, ela está de joelho, é incrível, ela não tem hora para orar. E fica chateada quando ela diz assim: vamos orar um pouco. Eu digo: mãe, agora não dá. Ah, vocês não gostam de oração? Mas não é assim, mãe. Oração requer a disposição de alma, mas a alma tem que estar disposta a orar a todo tempo. Eu tenho um amigo, ele é cego. Nós oramos juntos, pelo menos uma vez por semana, há 22 anos. E ele brinca comigo e diz assim: Josué, eu não preciso nem fechar o olho para orar, já está fechado. Ele ora, irmão, ele ora. Eu já ouvi ficar 12, 15 horas de joelho. Ele ora. A igreja onde este meu amigo é pastor sofreu uma ação judicial. O vizinho queria fechar a igreja. E depois de audiências e audiências, ele chegou na minha casa uma terça-feira à tarde e disse: a última audiência será amanhã. Nesse espaço de tempo eu não disse para ele. Eu tinha ido fazer o casamento da filha de um líder político em Salvador, e lá estavam alguns juízes, e o juiz que estava cuidando do caso lá da igreja me disse assim: pastor, eu sou simpático à igreja, eu gosto da igreja, a minha mãe era evangélica, a minha mulher frequenta uma igreja, mas a igreja do seu amigo não tem jeito de ganhar a causa. Eu já li o processo, já reli, e eles vão perder a causa. Eu não podia dizer isso para ele. Mas ele chegou na minha casa uma terça-feira, por volta das 4, e às 5 horas ele entrou para o meu gabinete para orar, e eu ajoelhei com ele, e orei até às 6, e falei com ele: Jailton, eu preciso levantar, porque eu prego hoje à noite, é o culto de doutrina. Ele me disse: eu não vou para o culto, vou ficar orando. E eu fui para a igreja. Cheguei da igreja por volta das 10h30, e ele estava de joelhos. Convidei-o para um lanche. Ele disse que não queria lanchar para não interromper a oração. Eu fiz um lanche, tomei o banho e ajoelhei com ele e orei até por volta de 2 da manhã. 2 da manhã eu senti sono e falei com ele: eu preciso descansar. Ele disse: vai que eu vou orar mais um pouco. Lá para as 4 eu acordei, saí do quarto para ver o meu filho no outro quarto. Quando eu saí do meu quarto, eu ouvi um barulho do gabinete. Eu pensei comigo: não é possível. E quando eu cheguei de ponta de pé na porta do gabinete, ele estava de joelhos. Eu voltei a dormir. 6 horas da manhã acordei para levar o meu filho para a escola. Quando eu abri a porta do meu quarto, eu ouvi um gemido. Aí eu pensei comigo: aí é abuso, é exagero. E eu fui para o gabinete. Quando eu cheguei na porta do gabinete, ele estava deitado no chão, a camisa suada, pegada à pele, o colarinho virado por cima da cabeça, e ele gemia e dava murro no chão. Eu levei o menino para a escola e voltei. Quando eu cheguei, ele estava de joelho e eu fui orar com ele, mas agora eu fui com vergonha, né? Ele orou a noite inteira. Eu estava voltando para orar 7 horas da manhã. Entrei calado, ajoelhei em silêncio e orei de boca fechada. 10 horas, 10h30 da manhã, o telefone tocou. Eu ainda estava de joelhos e ele também. Quando eu atendi o telefone, era a esposa dele. Ela disse assim: Josué, manda Jailton parar de orar. O que tinha que dar já deu. A audiência terminou e a igreja ganhou a causa. Aleluia. Dá uma olhadinha no seu vizinho e diz para ele: não há nada que oração não faça. Não há nada que oração não faça. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então,
Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Quais são os momentos que nós podemos buscar a Deus? Quais as circunstâncias nas quais podemos clamar-lhe? Ele diz através de Jeremias, no capítulo 33, versículo 3: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e eternas que não sabes. Deixa eu falar com o irmão. Devemos buscar a Deus primeiro o que eu quero é a relação de citações que eu vou fazer com algumas referências bíblicas para a sua edificação espiritual. Buscar a Deus na hora da tentação. Porque será que a gente só busca a Deus depois que peca para pedir perdão? Não busca no momento que está sendo tentado para pedir ajuda? Alguém me disse assim: pastor, mas a graça é para isso? Graça não é a permissão para pecar, mas a capacidade para vencer o pecado. 2 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e versículo 11, o apóstolo Paulo diz que Satanás nos ataca o tempo inteiro, e ele diz assim: e nós não ignoramos os ardis de Satanás. Não ignorar é não fingir que não está acontecendo. Se o adversário está ali tentando, não finja que você não está sendo tentado. Lembra de Jesus, o Filho de Deus, Mateus 4, o Salvador do mundo. O Espírito de Deus estava sobre ele. Ele estava em jejum há 40 dias e 40 noites. E o diabo chega para ele e diz: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Me responda, por favor. Você com 40 dias sem comer, pão é uma tentação ou não? É. Jesus negou a tentação? Jesus negou a fome? Não. Ele canalizou a sua necessidade para quem supre todas as nossas carências. Ele não disse ao diabo: não, eu não estou com fome. Ele não disse ao diabo: eu não quero pão. Ele não disse ao diabo: vai para lá com teu pão, porque eu não gosto de pão. Ele de fato estava com fome, mas canalizou a necessidade para aquele que supre. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deixa eu lhe falar uma coisa sobre tentação. Satanás não tenta ninguém agora pensando em derrubar hoje. Satanás tenta agora pensando em derrubar amanhã. Tentação é um processo gradual. E detalhe, a Bíblia diz que tentação, é a Bíblia que diz, não diz com essas palavras, mas vou lhe mostrar. Tentação só é tentação se me atrai. Se não me atrai, não me tenta. Se eu não quero, não me tenta. Tiago diz no capítulo 1, versículo 13 a 15, que cada um é tentado quando é fisgado em seu próprio desejo. Satanás nunca vai lhe tentar lhe oferecendo aquilo que você não quer ter. Satanás nunca vai lhe tentar lhe oferecendo aquilo que você não gostaria de ter. Então o problema da tentação é que ela é gradual e ela visa suprir uma necessidade imediata. Agora, eu não sei quem já teve tempo de ver gato correndo atrás de rato. Se você nunca teve tempo, assista Tom e Jerry. Gato, quando sente cheiro de rato, passa por cima da panela, arranha o menino, sobe no fogão, arrebenta tudo, mas pega o rato. Só que quando ele pega o rato, ele não mata de vez. Ele coloca o rato no canto da parede e vai brincar. Dá umas mordiscadinhas carinhosas. Passa a cauda, lambe, empurra com a pata direita, como se dissesse: vai embora. Depois puxa com a esquerda, como se dissesse: fica perto de mim, e dá uns tapinhas com a pata fechada. A brincadeira fica tão gostosa que o rato esquece de correr. Ele entra na brincadeira.
Aí quando ele lembra da fome, ou quando o gato lembra da fome, aí ele pega o rato como se fosse dar uma mordiscadinha, mas agora ele aperta de verdade. Não dá para correr mais. É a encenação teatral que nós vimos aqui. O problema da tentação é que ela não chega como algo ruim, ela chega como algo aparentemente aceitável, e você entra na brincadeira e gosta do joguinho do diabo. E aí Paulo diz aos Coríntios, na segunda carta, capítulo de número 11, versículo 3: temo que assim como Satanás enganou a Eva, assim sejam enebrecidos os vossos entendimentos, e vocês se afastem da verdade do evangelho de Cristo Jesus. Mas aí Pedro diz na primeira carta, capítulo 2, versículo 9, segunda carta 2:9, que Deus é poderoso para guardar o justo da tentação. No cântico de Ana, 1 Samuel capítulo 2, versículo 9, Ana diz que o Senhor guarda os pés dos seus santos para que não escorreguem, para que não resvalem. Se você está sendo tentado, se o adversário está tentando lhe atrair, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Eu era jovem, bem mais jovem, tinha 19 anos, e uma moça bonita chegou um dia na minha frente, deu uma rodadinha, uma circulada, e disse assim: você não é homem. Irmão, com um rapaz de 19 anos ouvir um negócio desse, dá uma tremedeira no rim. E ela disse assim: prova que você é homem. E eu lembrei de dois rapazes na Bíblia. Eu falei com ela: tem dois rapazes na Bíblia, mais ou menos da minha idade, que eles vão me socorrer agora. Um era homem, enganchou-se com uma mulher igual a você, ficou cego e morreu esmagado debaixo dos escombros do templo de Dagon, Sansão. Mas tem um covarde que correu de uma mulher igualzinha a você e virou governador do Egito. Aí eu disse para ela: é melhor correr e virar governador do que enfrentar e virar defunto. Fui! Dá uma sacudidela de leve no seu vizinho e diz para ele: se for necessário, corra. Se for necessário, corra. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e buscar-me-eis, e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Mateus capítulo 6, no versículo 13, Jesus diz: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal.